Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no Jogo Aberto, um trecho também do pessoal da ESPN Brasil, falando sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Fortaleza, resultado muito importante, São Paulo vencendo e chega com a confiança renovada para esse clássico contra o Palmeiras no próximo domingo. Vamos acompanhar aqui as informações e a repercussão da vitória ontem do São Paulo. Créditos aqui na descrição, tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa o like, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho, mas agora, bora pro vídeo. A maior surpresa da noite de quinta-feira na Série A foi o São Paulo, por vários motivos. O Fortaleza precisava vencer com a sua torcida, nos seus domínios. O São Paulo teve o Rigoni expulso ainda no primeiro tempo e o São Paulo fez um 2-0 para trazer tranquilidade, já que enfrenta o Palmeiras no domingo. É o melhor de todos os tempos, não tem como discutir. A vantagem numérica nem sempre é um passo para vencer. Às vezes, quem tem menos faz parecer ter mais em pouquíssimas chances para voltar a sorrir. A vitória importava e muito, tanto para o São Paulo quanto para o Fortaleza. Ambos, com objetivos diferentes, buscaram o gol logo no início. O tricolor paulista tomou um susto quando o Wendel quase marcou um gol contra. Só que nesse duelo, o contra-ataque seria a arma secreta do São Paulo. E um erro poderia custar caro. E foi no erro do Fortaleza que o São Paulo usou essa sua arma até achar Tapia na área para abrir o marcador. Eles só não contavam que iriam ficar na desvantagem numérica 10 minutos depois. Rigoni deu uma entrada dura com a sola da chuteira em Daverson, que ficou se contorcendo no chão. O VAR entrou em ação e o árbitro Anderson Daronco, após analisar o lance, puxou o cartão vermelho para o atleta do São Paulo. Estar na vantagem numérica brilhou os olhos do clube tricolor, que ainda tinha um tempo e meio pela frente para tentar buscar o empate. Só não contava com a defesa muito bem postada do tricolor paulista, com tamanha dificuldade na hora de definir. Já que não conseguia furar a defesa paulista, a aposta foi em finalizações de fora da área. E mesmo assim, não tiveram sucesso. San Pablo, que cerró los espacios, que buscamos de todas formas sin tener esa decisión o en esos últimos metros encontrar la forma y la manera de finalizar, no tuvimos claridad. E a tônica da partida seguiu a mesma na segunda etapa, mesmo com as mudanças que Palermo promoveu no Fortaleza. O clube tricolor criava, mas seguia sem conseguir definir bem. Foram 1, 2, 3, 4 chances e nada do gol sair. E lembra do contra-ataque? Então, mais uma vez ele foi crucial, iniciando lá atrás com o Luciano. E ele mesmo estando dentro da área para ampliar. A reação de Luciano foi lógica. Tem qualidade, chegou, lutou e esta vez encontrou o gol com uma grande ação do Enzo. Adam Bareiro ainda tentou, mas Rafael não permitiu que o placar mudasse. Ter um a menos não foi um problema. Parece até que foi uma solução para voltar a vencer. Hoje felizes. Hoje voltamos a casa, felizes, confiantes com o grupo, com grandes resultados, com grande performance do time. Diferentemente do Fortaleza, que viu a distância para sair da zona aumentar e seguir na tenebrosa luta contra o rebaixamento. Depois desse 2-0, muito bem executado pelas circunstâncias pelo São Paulo, a gente vai mostrar a tabela. O tricolor paulista não muda de posição, mas aumenta a pontuação, não é? Vai para 38 pontos e já se aproxima do Bahia, que é o 6º colocado. Já o Fortaleza, afundado ali na 19ª posição, com 21 pontos, tem um jogo a menos contra o Galo fora de casa, mas mesmo assim, o problema é que não reage. Cicinho, quando um time tá ganhando, tem um jogador expulso e o outro lado não aproveita, e ainda o São Paulo foi lá no finalzinho, aos 39 do segundo tempo, com o Luciano e decretou o placar final, é muito preocupante. O São Paulo precisava do resultado, mas o Fortaleza precisava muito mais.
Não, exatamente. A questão, o que me chamou muita atenção foi exatamente a postura do Fortaleza. Eu imaginava um jogo muito difícil para o São Paulo e o São Paulo não encontrou dificuldade. O São Paulo, com 10 jogadores, conseguiu dominar a equipe do Fortaleza, que criou pouquíssimo. Fortaleza, assim, na saída do Vojvoda, nós estávamos acompanhando um Fortaleza que digamos que não estava tendo sorte, porque criava lances, né? Chegava, errava gols. Aí chegou o Renato Paiva, o Fortaleza abaixou o nível. E agora com o Palermo eles não conseguem criar, eles conseguiram desconfigurar o Fortaleza. Fortaleza hoje se torna um dos maiores candidatos ao rebaixamento pelo futebol apresentado muito fraco contra o São Paulo. O São Paulo não precisou nem fazer força. Eu estava com medo realmente antes da partida, pelas condições do jogo. Mas o Fortaleza não esboçou nenhuma reação, então o São Paulo, com um time misto e com 10 jogadores, foi suficiente para ganhar do Fortaleza. Então demonstra a fragilidade do Fortaleza. E vamos lá, ô Rigoni, me ajuda a te ajudar, irmão. Você pela primeira passagem do São Paulo, você tava assim, mais ou menos. Aí você saiu, ficou. E agora parece que piorou. Ele te ajudou. Ele te ajudou, porque foi expulso, aí o São Paulo recuou. Não, e aí mas não assim, deixou mais o Fortaleza jogar. Mas o São Paulo também, o São Paulo recuou, mas é que já tinha o placar aberto. Então, por isso quando tem 1-0 na conta, você tem um jogador a menos, não resta muita alternativa a não ser você esperar um pouco mais o adversário. E o Fortaleza não veio, Ronaldão, e ao mesmo tempo ainda o São Paulo faz o segundo gol e reabilita o Luciano, que não marcava desde julho contra o Juventude. O Fortaleza, Renata, depois eu quero que o Steve explique esse negócio do Rigoni aí. Mas o Fortaleza, ele colocou todos os ingredientes que todo time tem para ir para a Série B. Todos. Tá seguindo o manual? Certinho, com diretores aí, o que acabou de chegar e falou que bate no peito e joga bola mais que todo mundo. Com jogadores que tentam, mas não conseguem fazer nada. Um grupo forte. Né? Aqui em off a gente estava conversando e você falou tem nomes individualmente que você fala, puxa, esse jogaria no meu time fácil. Então, mas não tá dando essa liga mais. Isso. De tantas mudanças que foram feitas, de tantas mandos e desmandos com jogadores que foram retirados do elenco, depois colocados de volta. Quer dizer, o Fortaleza tá numa draga violenta e tem nome, viu? Essa draga do Fortaleza tem nome. Agora, sim, como é que é o Rigoni, ele tava pior. Não, ele tava no São Paulo, a primeira passagem, não tava bem. Ele saiu... também piorou. Agora parece que piorou. Dá pra melhor, com certeza. Ele tinha mudado melhor. Entendi o que você não falou. Tava bom. Ele tinha mudado pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Bom, poderia ter sido o lance capital do jogo, a expulsão do Rigoni. A gente aproveita para acompanhar o diálogo do Daronco com o VAR para definir a expulsão. Limpa aquele lance da Wagner. Qual? Lá da área. Vai, nada, agora vem a bitoca, tá? nada. Ele pula. Para no contato. Eu sigo ao vivo, tá? A gente foi o contato. Tem um contato lá. Tá controlado, tá? Não, Daronco, segura o jogo, Daronco. Tá no chão, segura aí, então. Para, Daronco. Deita no chão. Para. Melhor. O jogador apoiou o pé. E o Davidson chutou e foi pé com pé. Deixa eu ver se foi pé com pé. Confirma se tem uma sola para e no bitoca, contato. tá, Wagner? Perfeito, para no contato. Intensidade. O jogador mostra a sola. Vou recomendar a revisão. Isso, a sola tá em cima. Daronco. Foi. Recomendo revisão para possível cartão vermelho. Ok. Vou te mostrar o ponto de contato primeiro. Já tá na área, tá? Esse é o ponto de contato, tá? Com a perna estendida, ele foi por cima da bola. Um contato um pouco acima do pé do jogador. Ok. Só me dá outros ângulos, Rio-Way. Por favor. E vou te dar em velocidade normal, para mostrar a intensidade. Número 2, A2. Câmera 2. A câmera 2. A câmera 2. Essa aí. Perfeito. Agora volta nessa câmera aí e para no ponto de contato. Volta um pouco mais para trás. Aí. Um pouco para frente, que o ponto de contato é este. Ok. Eu vejo o contato, o jogador de branco do São Paulo atinge com as travas da chuteira, com uso de força excessiva, acima da linha do tornozelo, acima do peito do pé, o jogador do Fortaleza, ok? Para mim a decisão é cartão vermelho. O jogador de São Paulo está com a perna Número estendida 77. no momento em que está atingido o jogador ali colocando força, ok? Por cima da bola, isso. Confirma o número dele. Perfeito. Número confirma para mim, número 77. 7, isso aí. Isso. 77. Ok, perfeito.
ninguém pode reclamar que não foi bem checado. Todos os ângulos possíveis, e o Daronco estava em dúvida ainda como pode, mas aí o VAR foi insistindo, foi mostrando, foi dando uma variação de ângulos ali, e aí não tem dúvida, né, gente? Alguém aqui não expulsaria o Rigoni? Não, perfeito. Expulsão correta, foi por cima da bola, como a gente estava falando aqui, foi de lado. Se ele vai de frente, né, e divide a bola, você não tomaria o cartão vermelho, não. Às vezes a questão do Daronco foi assim, pô, quem tá na jogada? Davinho. A gente sabe que gosta de fazer alguma frescura e tal, mas realmente ele foi muito forte, cartão vermelho bem aplicado. A reação do Rigoni após o choque já incriminava ele. Ele já tinha... Porque assim, eu não acredito que ele foi na maldade. Geralmente atacante quando vai dividir, né, no sistema ofensivo, ele vira o rosto, né? Mas só que assim, geralmente esse pé tem que ir mais baixo. Então ele foi alto, ele não foi pra machucar. E o Davidson... Cicinho, ele deixou o jacaré pra ele, Cicinho. Ele deixou o toco pra ele, ele levanta aqui e vira o rosto. Mas ele não foi na mais maldade, uma questão de... Ele deixa o toco ali, ó. É que é o Davidson. Outro jogador, por exemplo, eu não chutaria uma bola dessa pelo risco de quebrar. Verdade, pelo risco de uma fratura. É que o Davidson é esse jogador aguerrido e ele vai pro embate. Ele chuta mesmo. Entendeu? Agora, a cara que dá uma... Zagueirão chuta. Se fosse Edu, chutava o cara, bola... Mas olha só, falando em ir para o embate... E o Daverson, que foi pro embate com o preparador de São Paulo, com o Pedro Campos. Olha esse lance inusitado. Deu um carrinho, já derrubou o preparador. Aí depois ele vai lá e abraça. Tá tudo certo, no estilo Davinho. É uma figura à parte. Mas não tá ajudando muito o Fortaleza, não. Ninguém, na verdade, tá conseguindo ajudar o Fortaleza. E ele deu um carrinho aí, Renato, mas ele não levanta o pé. Né? Ele dá o carrinho no chão, certinho, sem querer machucar o preparador físico aí. Esse foi sem querer, então. Esse foi. E aí, Edu? Fora do campo, realmente, aquele carrinho pra torcida, né, não, Ronaldo? Isso, pra torcida. Você fala, pô, o cara tá querendo, tá com vontade, quer carro, né? Mas o Davinho é bom que tem um coração muito grande, ele vai lá e abraça e pede desculpa, mas ele é uma figura, ele é desse jeito realmente. E fica aqui também o registro da entrega do São Paulo, né, que se agrupou, se aglutinou, ali se refez no jogo, esperou a hora certa, conseguiu até fazer esse segundo gol e traz 3 pontos que para esse momento, antes de um clássico, são fundamentais. Decisivo. Tapia, então, na partida contra o Fortaleza. Olha só, liderou o ranking do São Paulo em todos esses indicadores. Gol, finalizações no alvo, grandes chances criadas, duelos vencidos. Impressionante esse número, hein? Foram 11. Também por cima, duelos aéreos e ainda ações na área do rival. A gente segue, então, direto lá em Fortaleza, porque o Mendel Bidlovski está conosco. Partida muito importante, então, para o Luciano Mendel ter retomado a confiança. E o São Paulo também, já que no final de semana... O São Paulo recebe lá no Morumbi o time do Palmeiras. Bom dia, Mendel. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Exatamente, uma vitória importantíssima para o São Paulo. Não muda a classificação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo segue na 7ª colocação, Fortaleza segue penúltimo colocado, zona de rebaixamento. Mas tem todo esse contexto. O São Paulo vinha da eliminação na Conmebol Libertadores, vinha de 4 derrotas seguidas, 4 jogos sem fazer gol. Teve esse tabu, né, contra o Fortaleza, quase 5 anos sem vencer o Fortaleza, 11 jogos sem vencer a equipe cearense. E também todos os desfalques, né, do São Paulo. O São Paulo improvisando bastante na zaga, né? O técnico Hernan Crespo, o Negrutti, o Luiz Gustavo, vocês destacavam aí, né? 38 anos, volta a jogar depois de 6 meses, teve um grave problema de saúde, joga a partida inteira e joga muito bem. E o São Paulo jogando boa parte do jogo com um jogador a menos depois da expulsão do Rigoni. A gente viu aí os números do Tapia, né? Ele fez o primeiro gol do São Paulo, mas também, além dos números, depois da expulsão do Rigoni, ele era o único jogador lá na frente, brigando muito. Então, realmente, se doando ao time. Foi um jogador com muito destaque nessa partida, o jogador do São Paulo. E, claro, o Luciano, né? O Luciano que vinha com muitas críticas depois da eliminação do São Paulo pela LDU, os gols perdidos pelo Luciano, se emocionou a fazer o segundo gol, muito importante para ele, para essa sequência. São Paulo que enfrenta agora o Palmeiras, jogo importantíssimo. São Paulo não vai ter o Rigoni, que cumpre suspensão nessa partida, ele que foi expulso, mas vai ter a volta do Arboleda, o zagueiro que estava suspenso para essa partida contra o Fortaleza. Também pode ter retorno de outros jogadores que estavam no departamento médico, e o Lucas, né, que ficou em São Paulo na preparação justamente para essa partida contra o Palmeiras. Muito vento aqui em Fortaleza. Fortaleza que vive essa situação
complicada, né? O técnico Martim Palermo tinha nas primeiras 3 partidas 2 vitórias, acaba perdendo esse jogo em casa, situação muito complicada. O Fortaleza que agora enfrenta o Juventude, tentando sair dessa situação incômoda, em vitória importantíssima do São Paulo para acabar com essa sequência ruim e aí dar um gás para esse clássico contra o Palmeiras, Bruno. Boa, Mendel, obrigado. A gente fala sobre o Palmeiras já já e agora a gente destaca outro. É isso, torcedor tricolor, informações do São Paulo. Ontem um resultado muito importante. Precisava, né, dessa vitória. Esse tabu né, que o São Paulo já vinha aí há alguns anos, né, que não vencia o Fortaleza jogando lá no Castelão, e ontem o São Paulo quebrando esse tabu, vencendo, conquistando esse resultado importante, mesmo jogando com parte ali do jogo, né, com um jogador a menos, mas assim mesmo conseguiu segurar a vantagem, até ampliou com o gol do Luciano, que entrou e marcou, né, o segundo gol. Um resultado muito importante. E o São Paulo agora já vira a chave e se prepara para essa partida contra o Palmeiras. Jogo que vai acontecer no próximo domingo no Morumbi. Mais uma rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Com a vitória de ontem, o São Paulo foi para 38 pontos. Está ali a 2 pontos, né, do Bahia, que é o primeiro time ali no G6, né? O Bahia é o 6º com 40 pontos. Se o São Paulo vencer o Palmeiras, o Bahia tropeçar, o São Paulo pode entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. E isso é importante, né? Buscar sempre ali uma vaga no G6 para tentar essa vaga para a Libertadores do ano que vem. Mas foi um resultado importante. O Tapia ontem foi o cara do jogo, um dos melhores em campo. Luciano entrando, fazendo fazendo um gol, e mesmo com muitos desfalques ali, a zaga, muitos desfalques, né? O Luiz Gustavo está improvisado ali na zaga, mas assim mesmo o São Paulo conquista esse resultado importante. E agora é preparar aí para essa partida contra o Palmeiras. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor do São Paulo, que está confiante, acreditando na vitória contra o Palmeiras, já escreve aqui nos comentários o seu palpite. Valeu e até o próximo vídeo.